Vamos ajudar a mamãe a colocar todas essas cores aqui nos potinhos? Ó, vermelho, isso. Rosa. Para tudo! Você vai assistir o final desse vídeo, toda essa experiência que eu fiz com a minha bebê, ensinando para ela como reconhecer, separar as cores, pareando tudo. E eu vou te ensinar a construir esse brinquedo passo a passo, de maneira fácil, rápida, super simples, é bem baratinho. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou passar para você todas as dicas para construir esse brinquedo. Vamos lá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, a construção desse brinquedo se deu porque eu queria ensinar a minha bebê a reconhecer as cores. Mas isso não é uma tarefa simples que acontece do dia para a noite, muito pelo contrário. Nós precisamos de uma técnica, precisamos de um passo a passo, a criança precisa ser estimulada de diferentes formas e a primeira coisa que ela tem que aprender é a reconhecer as cores, diferenciar as cores. Outro vermelho, laranja. E nesse potinho ficam todas as cores misturadas e ela tem que ir identificando as cores e aí vai separando. Ela ainda não está com a oralidade desenvolvida, então isso significa que ela não vai ficar falando as cores. Eu falo os nomes das cores e ela vai associando, vai pareando. A gente usa muito esse termo pareamento, significa que a criança tem que encontrar os iguais. Sabe quando a gente fala, encontra os iguais? Então ela tem que parear a cor verde, por exemplo, com esta parte que é verde. E para facilitar, essa foi a primeira experiência que ela teve com esse brinquedo, então eu deixei aqui dentro dos potinhos um exemplar ou 2 exemplares das cores que eu queria que ela pareasse, então ficou mais fácil para ela identificar, né? Ela olhava a cor laranja e identificava aqui a cor laranja e aí ela ia depositando as pecinhas dentro de cada um dos potes referentes às cores que eu separei. Então essa é a primeira dica. Você não vai exigir que a criança fale no primeiro momento as cores que ela tá pareando. Ela vai simplesmente parear, vai pegar, vai distribuir de acordo com a cor que você dispôs para ela ali. Num segundo momento, com o passar do tempo, você vai acostumando ela com esses nomes, né? Verde, amarelo, azul, vermelho, e aí todas as cores que você separou. Eu coloquei essas aqui, mas você pode escolher outras que você deseja, tá? Também é legal porque esse brinquedo pode ser adaptado às dificuldades que a sua criança tem. Então, eu já vi crianças que têm dificuldade de distinguir o roxo do marrom, o cinza, essa nomenclatura também para eles era difícil. Então, você pode colocar essas cores que eles têm dificuldade, tá? Esse daqui foi construído com o objetivo de fazer o pareamento e num segundo momento, estimulando, falando o nome das cores, ela vai aprender também a nomear as cores. Então, identificar as cores e nomear as cores são duas habilidades diferentes, são duas coisas diferentes que a criança vai aprender a fazer. E aí o nosso estímulo diário vai fazer com que isso fique bem mais fácil. Então aqui a gente vai precisar de folhas de EVA nas diferentes cores que você optar, mais o preto que vai servir de base. Aqui eu tenho tesoura, uma caneta, um lápis, régua. Essa cola aqui é aquela tipo Super Bonder, né? Uma cola instantânea. Os potinhos de Danone, no caso eu vou precisar de 6 potinhos de Danone. E esse outro potinho aqui só pra gente colocar as peças com as cores. Então esses são os materiais que a gente vai utilizar. Então aqui o primeiro passo vai ser a gente decorar a casinha, né? Que a gente fala, são os potinhos onde a gente vai depositar as pecinhas coloridas. Então aqui, veja que eu preciso de uma referência. Coloquei aqui a cor lateral e também a cor aqui em cima, para quando a criança identificar, pegar a pecinha, ela conseguir identificar com mais facilidade. Então aqui a gente vai fazer esse contorno na lateral e em cima do potinho. É interessante você prestar atenção que os potinhos do Danone, eles normalmente vêm com essas pontas aqui, ó. Isso é bem perigoso para a criançada. Então, o que que eu fiz aqui? Eu só arredondei, né, com a minha tesoura, eu só fiz aqui a lateral ficar mais redondinha.
em todas as 4 arestas aqui, ó, nos 4 cantos, ficaram redondinhos. E aí, eu vou fazer isso com vocês agora. Prontinho, tá? Agora, a gente vai marcar. Então, para começar, vou fazer aqui o amarelo com vocês, só para vocês irem vendo como é o passo a passo. Então, a gente marca aqui. E corta. Para ficar esse espaço aqui certinho, eu medi cada um dos potinhos, você vai, né, ter que ter uma noção aí, você vai medir com a régua essa lateral aqui, ó, esse espaço. Então, dá mais ou menos 1 centímetro, dá um pouquinho menos de 1 centímetro, e aí você vai marcar aqui dentro também e cortar para ficar assim bonitinho. Vamos ver? Aqui, eu já fiz um molde que eu usei para todos os outros potinhos. Então, agora é fácil. É só eu utilizar esse mesmo molde, porque as medidas são as mesmas. Assim fica mais prático para você poder trabalhar. E aí, é só cortar. E na hora de colar, a gente vai usar aquela super cola. Como eu falei pra vocês, ela é uma cola realmente instantânea, então a gente coloca aqui na lateral, tá? Depositando pouco produto. Tem um cheiro um pouquinho mais forte, então eu recomendo que você não faça isso perto de nenhuma criança, alguém que tenha sensibilidade aí, porque é o cheiro realmente mais forte. E aí, atenção, porque ela cola sempre muito rápido. Então, ó, colocou, ela já tem uma aderência perfeita. Agora, a gente vai fazer a lateral do potinho. Lembrando que é interessante você escolher sempre um potinho que tenha mais ou menos a mesma medida, que seja realmente quadradinho. Tem alguns potinhos que tem aqui a base menor, então vai ficar um pouco mais difícil para você fazer a cobertura lateral. Aqui, cada potinho tem uma medida, então aqui o meu fica certinho, 4 centímetros aqui de altura no potinho. Então, é só a gente marcar aqui os 4 centímetros, recortar e colar. Com a minha fita de 4 centímetros já pronta, eu só faço aqui uma medida aproximada para começar a colar essa fita aqui na minha lateral. Então, voltamos aí com a cola. E aí, a gente vai depositando aqui uma fina camada. Não precisa ser muito grossa, porque ele realmente é um material instantâneo. Eu gosto de começar sempre aqui pelo meio. E aí, eu vou respeitar aqui em cima, né, o limite que já tem nesse potinho mesmo. E aí, é só seguir. Tá gostando do passo a passo? Então não espera mais. Se inscreve agora nesse canal, aciona o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as dicas, as melhores dicas. Aqui tem playlist de férias, playlist de faça você mesmo, playlist de várias dicas diferentes, uma playlist de resenha que eu adoro fazer para vocês. Eu tenho certeza que você vai ficar muito mais antenado com essas dicas que você vai aprender por aqui. Vamos lá! Agora, eu vou ensinar vocês a fazer essa pecinha aqui, ó, que vai ser fundamental para o nosso brinquedo, quando a criança realmente vai separar por cores. Então, tudo começa quando você faz a marcação aqui no EVA, como eu já fiz, a distância aqui é 1 centímetro, tá? São 5 peças que a gente vai usar para cada cor, e aqui eu fiz pela extensão do próprio EVA mesmo, a maior extensão, o maior tamanho do EVA. Depois de cortar as tiras, vou ensinar vocês a fazer a peça.
As 5 tiras recortadas já estão prontas e a gente vai voltar com a nossa cola instantânea. Então, aqui o segredo para deixar essa peça realmente bem firme, fechadinha assim, ó, é iniciar com ela bem apertadinha. Então, a gente vai usar esse movimento sempre para fazer assim, ó. Você vai começar enrolando bem apertadinha essa peça. Depois você pode ir com a outra mão segurando aqui, né? Para ganhar mais espaço. Você vai rolar ela pelo seu dedo. E aí, no início, você só enrola bem apertadinho. E depois a gente vai depositar um pouquinho, é apenas uma listinha bem pequenininha dessa cola. Porque ela é bem no meio, você pode concentrar bem no meio e realmente muito pouco. Ó, é bem pouquinho mesmo. E aí você vai continuando a enrolar essa fita até o final. Então, eu já tentei de outros jeitos, mas a maneira mais prática que eu achei, que eu encontrei para você ir manipulando é dessa forma aqui. Você pode colocar também na mesa, também dá certo, mas aqui eu vou controlando tanto a quantidade de cola, né, dessa cola instantânea, quanto eu vou arrumando aqui, ó, no centro. Com os dois dedos aqui, ó, eu vou colocando a peça no lugar. Isso tem que ser bem rapidinho, porque como eu falei, a cola é muito rápida, né? A não ser que você escolha aí uma cola que não tenha uma rapidez tão instantânea. Depois que você ganha um pouco de prática, fica mais fácil, tá? Confesso que os primeiros ficaram um pouquinho tortos, não ficou muito bonitinho não. Mas depois a gente pega a prática, afinal de contas você vai fazer isso 5 peças dessa para cada cor, certo? Você pode começar com 3 peças e depois ir aumentando para 5, então na dúvida já deixa pronto. São 5 peças que já ficam aí prontinhas para o seu uso, para quando a criança já tiver maiorzinha, você ir aumentando o número de possibilidades, tá? Então, feito. Segura aqui um pouquinho para ele terminar de colar e aí, pronto. Aqui, finalizamos então as 5 pecinhas. Só para mostrar para vocês uma curiosidade, porque eu decidi fazer assim, essa peça nesse formato, nesse tamanho. Aqui ela tem 1 centímetro e aqui tem 2,5 centímetros, tá? Então, é interessante porque você tem uma peça que tá num tamanho ideal, essa peça não pode ser colocada na boca, né? Não vai ter problema de ingestão acidental, porque é uma peça grande. Então, e é fácil para a criança manipular, né? Na hora que ela for colocar dentro do potinho, veja bem, dependendo do tamanho do seu potinho, né? Mas fica fácil para ela pegar também. Então, essa medida foi escolhida, foi testada aqui por mim várias vezes, eu testei outros tamanhos, mas essa foi aqui realmente mais atendeu às nossas necessidades e expectativas. Então, aqui eu tenho as 6 cores prontas já, com todas as pecinhas dentro, enroladinhas. E agora a gente vai precisar fazer a base. Para fazer a base eu vou usar, então eu vou deixar isso de lado e vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma tampa de marmita, tá? Daquelas de isopor mesmo. Pode ser também qualquer pedaço de papelão, pode ser uma caixa, tampa de uma caixa de sapatos, por exemplo. Eu estou usando esse daqui porque no momento é isso que eu tenho em casa. E a proposta é que você utilize materiais que você tem na sua casa. E esse daqui é um outro potinho, ó, bem pequenininho, para colocar todas as peças aqui dentro misturadas, tá? É daqui que a criancinha vai tirar as peças coloridas e separar cada uma no seu potinho de acordo com as cores. Então, essas duas bases aqui eu vou fazer com o EVA preto. Pode ser um EVA cinza, um EVA neutro, um EVA que não tenha nada a ver com as cores que a gente já separou. Vamos cobrir então?
recortados. Agora, a gente vai cobrir aqui com o EVA preto, tanto a latinha quanto essa outra base aqui, onde a gente vai colocar os potinhos. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Olha só que interessante, pessoal. Todos os copinhos, os potinhos que vocês forem pegar, a maioria deles tem essa irregularidade aqui no fundo, vocês estão vendo? Na hora de colar isso na superfície, em qualquer superfície, ela vai ficar mal colada. E com o tempo vai se desgastando, vai ser descolado, com o manuseio do brinquedo. Então, para não ter esse problema, a gente vai colocar aqui no fundo dos potinhos, de todos os potinhos, um círculo, tá? É só você medir mais ou menos aqui o fundo, você vai aplicar com a mesma cola e vai ficar dessa maneira, assim como esses já estão prontos. Assim, na hora de colar aqui na superfície, vai ficar muito mais fácil, não vai ter desgaste, né? A gente não vai ter o brinquedo descolado no manuseio da criança. Então, vamos lá, é só cortar então, fazer os círculos, cortar e colar. Agora, já disponibilizei aqui no layout que eu quero, deixando aqui no centro as pecinhas que vão ser distribuídas aqui de acordo com as cores. E agora é só brincar!